Hoje eu vou contar para vocês a história que me fez despertar o interesse pelo Paraguai. Há mais ou menos uns 10 anos, mais ou menos, quando eu ainda era representante comercial, eu sempre encontrava com um cara que tinha uma empresa bem forte. Ele era meio que reinava absoluto aqui na área de embalagens. Então ele vendia sacolas, sacos de papel e outras coisas assim. E eu comecei a ver esse cara menos um pouco nos mercados, nos atendimentos. E acabei perguntando, né, pro pessoal. O pessoal falou, olha, ele tá meio falido, meio quebrado. E acabei, com o tempo ali, acabei não vendo mais ele nas rotas onde a gente passava. E passado algum tempo, voltei a ver a empresa dele presente de novo, descarregando no mercado ou no outro. E acabei encontrando com esse cara um dia num estabelecimento também. E ele estava muito forte daí já. E como a gente é do comércio, do mercado, empreendedor, sem dúvida que eu tinha curiosidades de saber o que aconteceu, né? Como ele fez para dar essa volta por cima. E ele me contou essa história surpreendente. Ele falou, cara, eu estava praticamente falido. Eu estava empencado de ações trabalhistas aqui no Brasil. Eu estava devendo imposto. Eu estava com a minha empresa. E pela primeira vez eu ouvi sobre Maquila, Projeto Maquila. Se vocês já ouviram, deixa um comentário aqui. Então esse colega, né, me disse que tinha conhecido um projeto Maquila no Paraguai. Eu nunca tinha ouvido falar, que fez com que ele simplesmente vendesse a empresa dele aqui, praticamente falida, ou seja, ele já não tinha mais competitividade no mercado. Ele vendeu essa empresa dele praticamente falida. Era uma empresa de um porte de médio para grande, a empresa dele. Já era uma empresa aí que tinha 30 ou 40 funcionários. E ele vendeu essa empresa e com o dinheiro que ele tinha da empresa e mais algum empréstimo que ele fez aqui, ele abriu uma empresa no Paraguai utilizando esse projeto Maquila, que para mim hoje é uma das coisas mais interessantes que tem no mercado hoje, se chama Projeto Maquila. Então veja bem, de todas essas dificuldades que eu falei anteriormente, agora o que ele passa a fazer dentro do Projeto Maquila? Ele passa a comprar maquinários de todo mundo com 0% de imposto. Ele compra matéria-prima na mesma fonte que ele comprava anteriormente, com 0% de imposto. Ele utiliza mão de obra paraguaia, que na teoria ela é mais barata, porque no final das contas você tem menos problemas trabalhistas e outros assuntos, que isso aí é assunto para outros vídeos. E passa a utilizar a energia elétrica no Paraguai, que é mais barata, até 30% mais barata que no Brasil. E também ele começa a utilizar para fazer essa distribuição o frete paraguaio. E isso foi a história que eu ouvi, que deu competitividade novamente para uma pessoa que estava praticamente falida no Brasil. Então assim, não é uma história de hoje, já faz 10 anos isso. E foi quando eu me despertei, quando eu comecei a olhar para o Paraguai, quando eu comecei a enxergar o Paraguai com um olhar diferente, sem enxergar o Paraguai como o país do contrabando, da malandragem, e vim conhecendo a fundo o Paraguai. E assim, gente, o que o Paraguai ganha com tudo isso? Essa é a parte que mais me fez interessar e acreditar que o Paraguai tem um projeto de futuro sólido. Quando você pega e produz essa mercadoria com todas essas taxas, fica a pergunta, o Paraguai vai levar o que disso aí? Sobre o valor agregado do produto, ou seja, sobre o que você agregar de valor no produto, quando você mandar para o país de origem, porque nesse sistema você não vai vender dentro do Paraguai, você vai continuar usando o mercado brasileiro. Ou seja, não vamos desprezar o Brasil e dizer, não, a gente vai utilizar o mercado brasileiro para comercializar o que você vai transformar lá. Sobre o valor agregado, você vai pagar 1%. 1%, ou seja, você fica muito competitivo no mercado. Em alguns casos, você vai ficar mais competitivo do que propriamente em produtos que chegam da China. Um exemplo. Mas o que o Paraguai quer com isso? O Paraguai exige que você contrate paraguaios para trabalhar para você. O Paraguai está querendo industrializar, ou seja,
o Paraguai prevê um crescimento em cima do paraguaio trabalhando. Então isso para mim é muito sólido, foi isso que mais me chamou a atenção e me faz crer que isso é uma coisa que vai perdurar, é um projeto de crescimento há anos. Eu não sei se eu vou falar números, alguma besteira aqui, mas 70% hoje das empresas maquilas já são brasileiras. Então assim, e daí para diante foi quando eu me despertei. Na primeira oportunidade que eu tive, eu fui ao Paraguai dar uma olhada. Na primeira oportunidade que eu tive e entendi ainda que ainda é fácil, mas vai ficar difícil fazer a documentação paraguaia. Eu fiz a documentação paraguaia, passei por todos os processos, entendi. Depois eu fui para o caminho da empresa e hoje já estou fazendo investimentos dentro do Paraguai. Então, só para vocês saberem de onde surgiu isso não surgiu do nada. Não surfei a modinha de agora. Eu realmente tenho uma ideia sólida, estou indo com o pé no chão e em nenhum momento vocês vão me ver desprezando também o Brasil. Aqui no Brasil nós temos dificuldades, porém eu só acho interessante você estar no Paraguai, mas você tem que entender que o Paraguai ele tem um mercado muito pequeno, então você tem que estudar muito bem sobre o que você quer fazer, se você vai atender o mercado paraguaio. Então o interessante é produzir lá, vender aqui, entendeu? Deixe seu comentário, diga para mim aqui se você já sabia, se você já tinha ouvido falar desse projeto Maquila.